Seu Espírito Ele vai derramar. Então vamos pegar lá no livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, versículo 12. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, verso 12, está na tela, que diz assim: Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, queridos? Podeis assentar aí em nome do Senhor Jesus. Até aqui o Senhor nos ajudou, e nós queremos trazer hoje para vocês aqui uma ideia de que as famílias dessa igreja, as famílias que Deus tem colocado debaixo da nossa cobertura espiritual, que nós temos ministrado ao longo desse ano, queridos, no nosso coração arde um desejo de vê-los preparados para aquilo que está lá na frente. Não adianta a gente ficar olhando para os problemas que passaram. O passado já ficou lá para trás. Águas passadas não movem moinhos. Então, o que eu queria que você entendesse essa noite, qual é o cerne dessa mensagem? É que Deus tem algo logo ali na frente, já preparado para você. Mas se você ficar olhando para trás, se você ficar olhando para aquilo que passou, você pode perder a visão daquilo que está lá na frente. Quantos estão comigo e estão entendendo? Então esquece, irmãos. Eu sei que muitas vezes é difícil esquecer, porque existem coisas, situações que nos marcam, existem situações que nos derrubam, existem situações que abrem feridas, existem situações que às vezes nos paralisam, de tão difíceis que são. Eu não estou dizendo que você não passou por um problema ao longo de 2025, 24, 23, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu quero que você entenda é que se você passou algo ruim lá atrás, ore para que Deus te coloque coisas novas lá na frente, que Deus te aponte para um futuro glorioso, algo que Ele tem para fazer na sua vida, e que só Ele pode fazer, e que só você pode receber. Eu não posso receber por você aquilo que Deus está te entregando nessa manhã. E se você está entendendo o que eu estou falando e está recebendo, se manifesta aí, meu irmão. Aleluia. Só Ele pode entregar, e só você pode receber. Eu gostaria que você gravasse isso aí, coloca naquele, como é que chama aqueles negocinhos que vocês fazem lá no... Coloca essa frase aqui, ó. Só Ele pode fazer e só você pode receber. Aleluia. Não tem como eu receber por você. Não tem como o seu vizinho receber por você, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, o seu filho. Não tem como. Queridos, só você pode. E o tempo que Deus está colocando na nossa frente, ele é um tempo efêmero, é uma coisa passageira, é rápido, irmãos. É rápido, é muito rápido. Parece que foi ontem que eu fiz 18 anos. Hello! Mas eu já passei dos 25. Senhor da glória! Parece que foi ontem que eu fiz 18, mas eu já passei dos 25 e foi muito rápido. De 18 a 25 foi um tempo muito rápido que eu nem percebi. É verdade que o meu espírito, a minha alma, ainda está como a de Caleb. Esse é o ano apostólico de Caleb. E Caleb dizia:
com 85 anos, ele dizia: eu ainda tenho a mesma força que eu tinha lá atrás, aleluia. Assim é o meu espírito, assim é, irmãos, a nossa força. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque eles estão renovados no Senhor, renovados no Senhor. Então parece que foi ontem, mas o tempo passa. Então não deixe esse tempo passar. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: acorda, meu irmão, acorda, não deixa o tempo passar. Glória a Deus. Nós estamos nos aproximando do fim de mais um ano, queridos, e para muitos foi um ano de conquista, para outros, de lutas, perdas e desafios dentro da própria família, às vezes. Quantos perderam um ente querido esse ano? Chorou, pessoas foram embora. Às vezes você não perdeu porque a pessoa faleceu, às vezes você perdeu porque a pessoa foi embora mesmo, te deixou. Mas eu quero dizer para você que não é tempo de chorar as perdas, é tempo de celebrar aquilo que Deus está preparando para você, aleluia, louvado seja Deus. Vamos celebrar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Samuel, vocês pensam que foi fácil, queridos, estar na pele de Samuel? Samuel, quando ele assumiu a liderança do povo de Israel, Israel estava totalmente corrompida, a começar do sacerdócio, dos sacerdotes, que estavam fazendo tudo errado. Então Deus pegou Samuel ainda criança, ele era um menino ainda, estava lá no templo, a mãe dele o entregou para servir a Deus no templo, na casa de Deus, e ele ainda uma criança, ele ouvia de madrugada o Senhor dizendo: Samuel. Essa é a voz de Deus, irmãos. Quem já ouviu a voz de Deus? Se nunca ouviu, ouça agora: Samuel. Eu sou só um instrumento, a voz é de Deus, tá bom, queridos? Eu sou só o vaso, a voz é do Senhor. E Deus falou para Samuel: Samuel. E ele corria lá no Eli, do sacerdote, e falava: sim, Eli, pode falar. Ele falava: não falei nada, rapaz, vai dormir. E aí ele voltava para a cama para dormir, e de repente de novo: Samuel. E ele corria até o Eli: pode falar, Eli, eu estou aqui para te servir. E ele falava: não, eu não falei nada. Sabe o que eu quero dizer para vocês com essa palavra, irmãos? Muitas vezes nós ficamos confusos, porque a gente ouve tantas vozes ao longo da semana, a gente fica ouvindo tantas coisas. Pastor Marcelo Júnior tem falado algumas coisas parecidas com essas aqui na igreja. Ele tem dito que hoje, devido ao advento da internet, a gente ouve muita coisa. Você tem acesso a todo tipo de pregador, a todo tipo de pregação, a todo tipo de igreja. E às vezes, queridos, nós acabamos nos confundindo, porque tem direcionamentos que é para determinada igreja, e às vezes a gente quer abraçar aquilo como se fosse para nós. Mas na própria Bíblia, nós percebemos que na própria Bíblia, nós vemos várias cartas endereçadas, é a carta de Paulo aos Coríntios, é a carta de Paulo aos Gálatas, é a carta de Paulo aos Colossenses, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Efésios. Quantos estão entendendo? Não é uma única carta, porque cada igreja tem uma característica, cada igreja tem uma necessidade, cada igreja precisa de uma mensagem, de uma palavra. Então não é tudo para todos, tem coisas que é particular para você. E nós estamos nesse advento da internet, e fica muito fácil a gente ouvir muita gente falando, só que isso pode trazer confusão. Samuel é a prova disso. Ele estava ali, ele ouvia: Samuel.
Como é que pode? Como é que pode você confundir uma voz dessa? Samuel. Mas ele confundiu. Quantos estão comigo que estão entendendo? Às vezes, queridos, se você não prestar bastante atenção, você pode estar ouvindo uma voz que não vai te levar a lugar nenhum, que não vai te levar a nada, porque ele ia lá, pois não, Eli, e o Eli falava: eu não tenho nada para você, filho, vai dormir. Às vezes você está ouvindo uma voz que no final vai dizer isso para você: olha, vai dormir, eu não tenho nada para você, eu não tenho nada para te dar. Quantos estão comigo e estão entendendo? Mas esse Samuel, então ele aprendeu, porque o próprio Eli falou para ele: olha, a próxima vez que você ouvir a voz, você vai dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia, aleluia. Deus tem uma mensagem para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa igreja local, você que está conectado conosco, porque você faz parte desse rebanho, você faz parte dessa igreja. Então acredite, Deus tem uma palavra de direcionamento para a sua vida, e você vai sair desse culto abençoadíssimo, no nome poderoso do Senhor Jesus. Se você entendeu e recebeu, aleluia, louvado seja Deus. E a partir do momento que então Samuel, ele discerniu a voz de Deus, ele começou a ouvir a voz do Senhor, e ele aprendeu: é essa voz de Deus. Ele começa a seguir então a direção de Deus, e ele vai se tornar o líder do povo de Deus. E gente, não é fácil ser líder do povo de Deus. Ou seja, é uma das coisas mais difíceis que existe, é ser líder do povo de Deus. Porque o povo de Deus, irmãos, é uma bênção. Dá uma olhada para o povo de Deus que está aí do teu lado, fala assim: você é uma bênção, meu querido. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês são bênção demais, gente. Eu amo demais vocês. Acreditem nisso. Mas não é fácil liderar o povo de Deus, porque muitas vezes o povo de Deus, eles querem ser individuais. Tem até um hino que fala assim: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Quando a gente perde essa inocência de buscar a direção de Deus, quando a gente quer crescer, não, agora eu sou profeta, agora eu ouço, agora eu sei, agora eu recebo a revelação e tal. Meu irmão, é aí que mora o grande perigo. Então ser líder do povo de Deus não é fácil, não. E Samuel passou maus bocados. Ele queria ministrar o povo, e o povo falava: não, nós não queremos, nós queremos igual aquela nação ali, nós queremos ser igual a eles têm um rei, eles têm tudo, é legal, olha só a vida que eles levam lá, a gente quer aquela vida. E o Samuel: não, gente, não olha para aquilo lá não é para nós, nós temos Deus aqui, Deus está conosco, olha para cá, vem para cá, tira os olhos de lá. E o povo: não, você é um velhaco, você está idoso já, a gente não quer mais te ouvir não, a gente quer novidade, coisa nova. Pergunta para o teu vizinho: você está compreendendo essa palavra hoje, nessa manhã, sim ou não? Quero novidade. E ele começou a chorar, Samuel começou a chorar. E pertinho dessa passagem que eu li, sabe o que aconteceu? Quando ele começa a chorar, Deus se manifestou a Samuel de novo.
ele já tinha aprendido a voz do Senhor. E Deus, agora Samuel já de idade, Deus aparece para ele: Samuel. E ele: pois não, Senhor, fala que o teu servo ouve. Aí ele disse assim: não chores por causa disso, não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Se eles querem um rei, dê o rei para eles, unge alguém aí para ser rei, faça o que eles querem, deixa eles estão querendo isso daí, eles não querem seguir a direção, então deixa eles fazer do jeito deles. Queridos, quando tiraram a teocracia, que era Deus quem liderava, quem regia a nação de Israel, quando eles deixaram a teocracia e colocaram a monarquia, um rei sobre eles, nunca mais Israel foi o que eles eram, nunca mais, nunca mais. Nunca deixa a teocracia. Teocracia é Deus, e a cracia é o governo, né? O governo de Deus. Então, nunca deixe o governo de Deus, que ele venha a ser o seu rei. Essa é a oração que Jesus ensinou. Ele disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Então, a vontade que precisa ser estabelecida é a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Mas, queridos, quando então ele chega ali entre Mispá e Sem, que é uma região, eles estão ali naquele momento, né, de adquirir um rei e tal, e não sei o que, e de repente Deus pegou e deu uma direção para Samuel, falou: pode ungir. E aí ele unge, mas ele também coloca uma pedra ali entre Mispa e Sem, e ele diz essa frase célebre: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu posso dizer, irmãos, com toda a convicção, de que até aqui o Senhor te ajudou nesse ano 2025, você foi abençoado, irmão. Olha para o começo do ano, olha para quem você é agora, olha para tudo que Deus já fez na sua vida ao longo desse ano 2025, quanta coisa boa, que você poderia pegar aqui o microfone e testemunhar de coisas maravilhosas que Deus fez por você. É verdade que tiveram também os reveses, os momentos difíceis, as adversidades, isso faz parte. O próprio Senhor Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. E se Ele venceu o mundo, com certeza você também vencerá, em nome do Senhor Jesus. Mas acredite, queridos, Deus fez muita coisa linda na sua vida, e talvez você não tenha percebido, mas o inimigo das nossas almas tentou ceifar. Satanás tentou tirar a sua vida. O demônio, irmãos, ele ficou endemoniado quando ele soube que Deus tinha algo tremendo para fazer na sua vida, e ele tentou ceifar você, ele tentou acabar com você. Mas esse ano não vai terminar desse jeito. Você vai se erguer agora nesse finalzinho de ano. Nós vamos fazer um ato profético aqui nessa igreja nessa manhã, e vamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. E se Ele ajudou, irmão, até aqui, você acha que Ele não vai um pouco mais adiante com você? Pergunta para o teu vizinho: será que Ele vai um pouquinho mais adiante com você, sim ou não? 2026, sim ou não? Eu creio que Ele vai entrar 2026 de braços dados com você, e vai te conduzir, irmão. Ele vai te conduzir, irmã, em nome do Senhor Jesus, a coisas maravilhosíssimas que Ele tem para fazer
nas nossas vidas. Então, este não é apenas o fechamento de um ciclo, de um ano, né? Mas é o alinhamento da família para um novo tempo de Deus. Deus está nos entregando uma página em branco. Aleluia! Quantos querem uma página em branco para escrever uma nova história? É agora, 31 de dezembro, nós vamos passar aqui na igreja. Quando virar o culto, né? Quando virar o ano, Deus vai colocar na sua mão uma página em branco e uma caneta para você escrever uma nova história. 2026 vai ser uma nova história. Olha para esse vizinho que está do teu lado, fala assim: eu não quero ver você em 2026. Eu quero ver uma pessoa mais que vencedora, em nome de Jesus. Uma pessoa para cima, uma pessoa vencedora, uma pessoa ativa. Aleluia! Eu creio que você será melhor do que você foi em 2025. Deus tem coisas novas te esperando, e se você entendeu e recebe na sua vida aí, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Como é tremendo a gente perceber essas coisas. Então, eu preciso falar aqui 4 tópicos bem rápidos com você por causa do horário. O primeiro tópico é famílias que reconhecem o cuidado de Deus no passado. É importante, como eu falei agora há pouco, você perceber que esse ano Deus já te ajudou. Pouco ou muito, mas Deus já te ajudou. Reconhece, irmão. Veja quem você foi algum tempo atrás. Se eu olhar para trás, e se eu olhar um bocado de tempo para trás, eu vou perceber que eu fui trevas, irmãos. Você me vê assim hoje, mas eu já fui trevas. Eu já dei trabalho. A minha mãe não dormia, porque eu saía sexta-feira do serviço e não tinha celular. Eu saía sexta-feira do serviço, happy hour, saía com os amigos. Aí estava lá no meio do happy hour, de repente o pessoal falava assim: vamos para a praia? Vamos. E sexta-feira a gente já ia para a praia, ficava lá sábado, domingo. Eu ia chegar na segunda-feira à noite, porque da balada eu ia direto para o serviço. E a minha mãe, sem celular, sem nada, o cara sai do serviço e vai para o mundo, e não aparece, não dá as caras. Estão entendendo, sim ou não? Eu acho que eu fiz a minha mãe aqueles cabelinhos brancos dela lá. A maior parte deles foi a dor de cabeça que eu dei para ela. Então, se a gente olhar para trás e ver de onde Deus nos tirou, se você olhar para trás e ver de onde Deus te tirou, aleluia, Deus, Ele te olhou e viu que vale a pena acreditar que você pode mudar. Olha para o vizinho do lado e fala assim: você pode mudar, você pode melhorar, e já está bom. Alguns podem dizer assim: não, mas eu já estou legal. Mas pode melhorar, ainda cabe mais bênçãos aí, em nome de Jesus. Você pode ser melhor do que você já é, em nome de Jesus. Então, nós temos que olhar para o passado e ver que Deus já fez grandes coisas, mas Ele ainda está disposto a fazer. Muitas famílias ainda estão de pé, porque Deus sustentou. Sabia que muitas famílias ainda estão de pé, porque Deus sustentou? O inimigo tentou contra a tua família, Satanás tentou aprontar para que seus filhos fossem das drogas, da bebida alcoólica, seu marido, sua esposa. Olha, tanta coisa ruim acontece, irmãos. Eu já vi famílias destruídas por conta dessas coisas, mas o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem sido fiel. No Salmo 103, versículo 2 está escrito: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, eu tenho que trazer à memória aquilo que Deus já fez no passado.
porque se ele fez lá, ele pode repetir agora, ele pode fazer ali na frente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Famílias que aprendem com as batalhas do ano que termina. Quantos tiveram batalhas esse ano aqui? Foram grandes as batalhas, sim ou não? E qual é a escola, qual é o aprendizado que você está carregando acerca dessa batalha que você passou? Porque, irmãos, vejam só, eu quero dar um exemplo aqui sobre Davi. Quem lembra do Davizinho, quando ele vai levar a marmita lá para os irmãos, e quando ele está ali entregando a marmita, de repente ele ouve um gigante filisteu gritando: não tem homem aí em Israel para me enfrentar. E ele fala assim: olha lá, o gigante está afrontando, vocês não vão fazer nada. E todo mundo manda ele calar a boca. E aí ele fala assim: não, mas por que é que está acontecendo isso? Ninguém quer enfrentá-lo. Aí alguém disse para ele assim: sabe o que é que está acontecendo? Ele está desafiando um soldado do exército de Israel, e o soldado que for lá, olha, preste atenção nessa palavra, porque ela pode ser uma chave para você nesse ano 2026, em nome do Senhor Jesus. O rapaz falou para Davizinho, falou assim: olha, ele está desafiando um soldado de Israel, e o soldado que for lá enfrentar essa batalha, sabe o que é que o rei está prometendo? Ele vai dar a filha dele para ser esposa. Aleluia. Ou seja, o soldado que enfrentar o gigante vai passar a fazer parte da família real. Segunda coisa, vai receber um prêmio em dinheiro. Terceira coisa, nunca mais vai pagar imposto, nem ele nem a família dele. Aleluia. Olha só quanta coisa tinha como promessa. Mas para que essas promessas alcançassem a pessoa, ele precisava enfrentar o gigante. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: esse é o ano apostólico de Caleb, meu filho. Ainda não acabou. Nós vamos subir as montanhas, nós vamos derrubar esses gigantes, e há uma promessa de Deus estabelecida, há um decreto de Deus que foi lançado sobre a nossa vida, de que todo aquele que vencer o gigante terá recompensa. Se você entendeu e recebe na sua vida, aleluia. Mas para vencer gigante, querido, não confie muito no seu braço forte. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas, para vencer gigante, quer colocar a armadura. Hello? Será que essa pessoa aí vai aguentar uma armadura? Dá uma olhada. O Davizinho era raquítico, pequenininho, e a armadura que tinha lá disponível era a armadura do rei Saul. Diz que colocaram a armadura, ele parecia, né, não aguentava nem se levantar. Não vai ser na força do teu braço. Para vencer gigante, você precisa que o Senhor venha adestrar as suas mãos para a peleja. Dá uma olhada aí para o teu vizinho e fala: Deus vai derramar uma unção de derrubar gigante hoje, aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Aprenda a depender de Deus, aprenda a ter estratégias direcionadas por Deus, aprenda a viver o que Deus tem para você viver, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Esse ano que vai iniciar será um ano maravilhoso, mas você precisa estar conectado ao Espírito Santo para você entender o que é que Deus tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Samuel, irmãos, ele não apenas levantou uma pedra, mas ele reposicionou o povo de Deus. Ele colocou aquilo como um memorial, e é isso que nós precisamos fazer, colocar na memória
memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom ao Deus de amor. Aleluia. Quero trazer à memória. Queridos, tem tanta gente remoendo o passado, fica trazendo à memória coisa ruim. Esquece o passado, querido. Traga memória. Coloque uma pedra que mostra: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui. Traga coisa boa. Olha, até aqui Deus esteve comigo, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele não nos deixou, Ele não nos abandonou, Ele esteve comigo até aqui. É impossível que Ele não caminhe junto agora. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que você pode colocar como um memorial diante de Deus hoje. Aleluia. E para eu passar para o momento final dessa mensagem, eu quero que vocês caminhem na presença de Deus, mas com uma promessa renovada de que Ebenezer não é o fim, mas Ebenezer, ela é uma ponte para o futuro. Israel não parou ali no meio daquele deserto. Samuel colocou lá, ungiu a pedra, declarou, decretou e tal, mas ali não foi o fim, ali não foi o ponto de chegada, ali foi apenas uma ponte para aquilo que Deus ainda estava por fazer. O povo de Israel conquistou muito depois de Samuel. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não foi a mesma coisa, não foi tão fácil como era quando Deus estava. Quando Deus estava, irmãos, Ele soprava lá, mandava pedra, a base de pedrada, o povo perecia, os inimigos de Israel. Deus abria o chão, o povo caía no buraco. Era assim que Deus operava. Depois, quando entrou o rei, aí precisaram de lutar, aí precisaram de ir para a guerra. Foi mais difícil, mas Deus continuou sendo fiel ao seu povo, porque Deus é fiel. Nada com um negócio de Corinthians aí, viu? Mas Deus é fiel. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente a palavra Ebenezer no grego, aliás no hebraico, ela é uma junção de duas palavras hebraicas, na verdade, que é Eben Hazer, que quer dizer, Eben é pedra, Ezer é ajuda, socorro. Então Eben Hazer significa uma pedra de socorro, uma pedra de ajuda. Sabia que na Bíblia a pedra, quem é a pedra, irmãos, na Bíblia? Quem é a pedra angular? Quem é a pedra, irmão, que Deus quer levantar hoje, que Deus quer colocar hoje para marcar um tempo de socorro, um tempo de ajuda, um tempo de livramento, um tempo em que Deus está construindo novas coisas, está entregando nas suas mãos. Não tem como, meu irmão, acontecer o que Deus quer que aconteça se não tiver a pedra para marcar esse tempo de Deus na sua vida. Quantos estão comigo e estão entendendo? Aleluia! Eben, pedra. Ezer, socorro, ajuda. Ebenezer, a pedra da ajuda, a pedra que quer te ajudar. Eu quero pedir para você ficar em pé no seu lugar.
vou fazer perguntas retóricas, você não precisa responder. São apenas perguntas para que você faça uma introspectiva, para que você sonde o seu coração, o seu interior, para que você perceba onde que você está diante de Deus, para que você se localize no tempo e no espaço, que você possa se localizar dentro desse ethos espiritual, que você possa se localizar nessa manhã. E a minha primeira pergunta para você é: o que foi tão difícil que te paralisou esse ano de 2025? Feche seus olhos para você poder ter esse contato com o seu interior, esse contato com a sua consciência, que você possa pensar agora, o que é que foi tão difícil ao longo desse ano, que te paralisou? Pergunta número 2, o que é que foi perdido ao longo desse ano e que você gostaria de recuperar? E por último, a última pergunta: o que você aprendeu? O que é que você aprendeu ao longo desse ano? Eu estava falando do Davizinho, quando estava lá falando com o rei Saul, ele disse: você não pode, menino, você é um moço ainda, aquele homem é um guerreiro, você não pode. Mas sabe o que Davi deu como resposta? Ele disse assim: olha, o teu servo apacentava as ovelhas quando veio um leão e tomou uma das ovelhas, e eu peguei o leão pela juba, pelas orelhas, e lutei contra o leão, e eu livrei a ovelha da boca do leão. Outra vez eu estava lá apacentando as ovelhas, de novo veio um urso e pegou uma das ovelhas, mas eu pulei para cima do urso. Sabe o que é que Davi estava falando para o rei? Em todas as minhas batalhas eu aprendi a obter a vitória, eu aprendi a lutar, eu aprendi a combater, eu aprendi a não abrir mão daquilo que Deus havia me dado. Eu não abri mão. Então agora eu tenho experiência suficiente para enfrentar esse gigante Golias. O que é que você aprendeu ao longo desse ano? Que pode ter sido uma luta, que pode ter sido uma batalha, que pode ter sido difícil para você, mas o que é que você pode trazer como aprendizado para te colocar num nível maior, para te elevar a um nível melhor nesse ano que vai entrar? Traga a memória, querido, que tudo que você fizer possa ser como um aprendizado que você vai usar para vencer as suas batalhas, em nome do Senhor Jesus, amém? Faz assim com as suas mãos, como quem vai receber, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, o penúltimo domingo desse ano de 2026, e nós queremos, Pai, colocar diante do Senhor a nossa vida, ó Pai, que o Senhor possa nos fazer lembrar de tantas coisas tremendas que o Senhor fez ao longo desse ano, ao longo de anos passados também, que nos pode colocar hoje, Senhor, aleluia, com um aprendizado para as coisas que virão logo ali na frente. Em nome de Jesus, nós queremos, num ato profético agora, erigir aqui um altar ao Senhor. Nós queremos erigir aqui, Senhor, o Deus, uma pedra, que o Senhor Jesus seja essa pedra nas nossas vidas, a pedra de socorro, a pedra de ajuda. Ah, Senhor,
que o Senhor Jesus possa, aleluia, continuar nos apontando para um destino de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor tem um novo tempo já preparado, determinado, e está logo ali, Pai, no virar da folhinha, no virar do calendário. O Senhor já tem coisas novas preparadas, que nós tenhamos os nossos olhos espirituais abertos, para enxergarmos tudo o que o Senhor quer fazer, que os nossos ouvidos espirituais também estejam abertos para ouvirmos a Tua voz de comando, o Senhor nos comandando, nos dirigindo. Ó Pai, nós queremos avançar na direção do Teu Espírito Santo. Então abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, para a glória do Teu nome, que tenhamos, Senhor, em Ti a paz necessária para vivermos o melhor do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Eu quero orar, irmãos. Tem famílias aqui, pessoas da mesma família. Você pode pegar na mão de alguém que é da sua família aí. Se você não tem alguém, procure um outro alguém que não está também com família, e faça uma família nova aí, em nome de Jesus. Mas dê a mão agora para alguém e abençoe. Eu creio que Deus vai derramar uma unção agora. Olha, Deus vai derramar uma unção agora de cura, em nome de Jesus. Esse culto não vai sair, você não vai sair desse culto do mesmo jeito que você entrou. Nós vamos declarar Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele continuará nos abençoando em nome de Jesus. Então ore por essa pessoa e comece a liberar essa palavra profética sobre a vida dele, sobre a vida dela, em nome de Jesus. Pai, derrama a cura, derrama, Senhor, nessa manhã a cura no corpo físico, a cura, Senhor, para as emoções, a cura sentimental. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama nessa manhã, Senhor, a cura espiritual, para a glória do Teu nome. Pai, derrama nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, o renovo. Ressuscita sonhos, ressuscita projetos, ressuscita nessa manhã, Pai, aquilo que o Teu Filho já colocou, Senhor, numa cova, já colocou num cemitério. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, faça ressuscitar, ó Deus querido, os projetos, os sonhos, aquilo que ele não viveu em 2025, renova a esperança para que eles vivam isso, para que eles busquem isso nesse ano que vai entrar, em nome de Jesus, para a Tua glória, para o Teu louvor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Senhor, em nome de Jesus, até aqui nos ajudou o Senhor.